Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Eu quero falar um pouquinho com você agora sobre, me formei, e agora? Eu postei um vídeo falando sobre quando você termina ali a faculdade, você se formou, e agora? O que fazer? E falando um pouquinho ali, eu falei sobre o estágio, né? Que você vai fazer o estágio e apareceram algumas perguntas ali em relação ao seguinte, quando eu falei que muitas vezes no estágio você aprende o que não fazer, né? Claro que você sempre está ali buscando o que fazer, né? Mas o interessante do estágio é que além de aprender o que fazer, você tem a capacidade, a possibilidade de aprender também aquilo que você não vai fazer, né? É muito interessante. Eu não, não foi uma forma negativa de falar, foi uma forma de dizer o seguinte, que acontecem coisas que você pode usar e não realizar aquilo da mesma forma que aconteceu. Você tem como prever, talvez, algo, né? Isso é muito interessante. Para isso, eu vou te contar uma cena de quando eu estava fazendo o meu estágio, né? Eu fui fazer o estágio, né? Sempre na mesma escola, não vou falar o nome da escola nem professores, mas eu era no período da noite, né? Era uma sala que, se eu não me engano, era de EJA, mas eu fui fazer o estágio e tal. Eu tinha o hábito de sentar sempre lá atrás, né? Para poder conseguir pegar ali toda a sala de aula. E tinha um aluno que ele atrapalhava muito as aulas, tá? Ele sempre estava ali questionando, mas não era um questionamento pertinente, ele estava sempre reclamando ou fazendo coisas que não dava para fazer, né? Mas atrapalhava mesmo a aula, né? Mas a aula desenrolava. E o professor, ele usava muito a lousa, né? Então ele levava um livro e ele copiava ali duas, três páginas do livro, apagava, voltava, né? Então ele se mantinha muito ali na lousa, aquele aluno copiando. Então esse aluno, né, num determinado dia estava lá assistindo a aula e de repente o professor colocou na lousa sobre a desigualdade social. Gente, aí aconteceu aquilo que eu acho que todo professor espera. É um momento mágico, é aquele momento que você fica aguardando. Eu aguardo até hoje, gente. Eu fico na sala de aula esperando, que é a pergunta maravilhosa. É quando aquele aluno levanta a mão e pergunta. Quando eu falo pergunta maravilhosa, gente, não é porque é a pergunta, não, é qualquer pergunta que consiga fazer você trabalhar aquele conteúdo de uma maneira melhor, né? Então eu estava lá sentado, quietinho, né? Aí de repente, gente, esse aluno levantou a mão, né? Foi um momento assim, eu parei, né? Eu falei agora, né? Agora vai acontecer. Agora, esse momento, o professor vai, né, aproveitar este momento e vai realmente fazer aquilo ao qual eu estava esperando o meu tempo todo ali no estágio, né? Era ver o professor brilhando ali com aquela resposta maravilhosa ou trabalhar essa resposta com o aluno, né? Só que aconteceu o contrário, né? É como se fosse um balde de água fria, né? Eu estava pronto, eu estava preparado, esperando. Aí, de repente, o professor olha para o aluno e ele fala: Olha, fica quieto, para você eu não vou responder, porque você atrapalha todas as minhas aulas. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes você aprende aquilo que você não deve fazer, né? Que você pode fazer diferente. Por quê, gente? Eu acho que esse momento da pergunta é um momento crucial, é um momento que nós, professores, estamos esperando, porque estamos vivendo um tempo onde parece que as pessoas não estão mais tendo dúvidas, né? Tudo que você fala em sala de aula, eles concordam, né? Por isso que eu acho, sempre pensei que a maneira de dar aula precisa ser diferente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, foi só para explicar, né, o porquê eu disse que tem horas que você vai aprender o que não fazer também. Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Para quê, meu irmão?